E no Bem Comigo de hoje, eu recebo aqui uma pessoa que é formada em psicotraumatologia, em neurociências e comportamento, trabalha com diversas técnicas que apoiam o desenvolvimento pessoal. Dentre elas, ela é instrutora de mindfulness e é facilitadora de soul collage. E é sobre o soul collage que a gente vai conversar hoje. Edianes Freitas, muito bem-vinda! Edianes Freitas, muito bem-vinda! Um prazer enorme ter você aqui para falar com a gente sobre a soul collage. Obrigada, querida, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme e é meu de estar aqui podendo falar sobre essa ferramenta que é uma paixão da minha vida, assim. Tenho muito carinho por isso. Que bom. Bom, para a gente começar, Edianes, fala um pouquinho de você, enfim. Eu sou terapeuta, na verdade eu estou terapeuta Uhum. faz 10 anos. Minha formação original, eu sou engenheira, mestrado em arquitetura, passei pelas artes visuais, fui empresária e, numa busca interna, eu permeei esse caminho, primeiro num movimento de olhar internamente e acabei encontrando nesse caminho como terapeuta, um meu propósito de vida. Tá. Eu trabalho com vários recursos e várias ferramentas, né? Uhum. Mas eu vim aqui especificamente para falar sobre soul collagem Aham, aham. e é aí que eu vou me deter. Aham. É uma ferramenta incrível, é um recurso dentro da clínica, Uhum. é uma ferramenta terapêutica, onde a gente vai descobrindo e encontrando as nossas imagens internas, né? Eu, como terapeuta, utilizo a soul collagem em grupos, facilito grupos presenciais, online, utilizo no atendimento individual. Tá. Eu trabalho, eu moro em São Paulo, né, primeira coisa, e trabalho também com atendimentos individuais aqui, Uhum. facilito grupo de mulheres em retiros, e a soul collagem está sempre comigo, dentro do meu processo de Processo. trabalho. Tá. E acho que eu já permeei em vários caminhos. Nós, como terapeutas, eu acho que a gente trabalha primeiro com a gente e, a partir do caminho que a gente chega, Aham. a gente, você vai chegando com o outro. Eu acredito Sim, muito nisso, né? sim, Então, sim. eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu sou buscadora mesmo, sou uma pessoa muito curiosa, muito entusiasmada com a vida, entusiasmada com esse processo do autoconhecimento. Então, eu acho que tudo que vem e acrescenta, que a gente pode adentrar nesses mundos internos, é de uma grande valia. Eu tenho até que tomar cuidado com o meu super entusiasmo, que às vezes acaba virando uma sobrecarga de tanta coisa que Fica eu quero demais, ver, né? conhecer e saber, e, enfim. Aham, aham. Então, é um processo também de achar um equilíbrio nisso, né? Claro, claro. Então conta pra gente, Edianes, o que que é a soul collage? Soul Collagem, ela é um método, é uma ferramenta intuitiva, totalmente experiencial, onde a gente vai trabalhar com imagens, que a gente chama as imagens virgens, né? Onde eu vou atrás das imagens em revistas, onde tem imagem, ali é meu lugar de busca. Tá. Mas eu falo que é um lugar contrário, não é a gente que vai buscar as imagens, que as imagens que nos buscam. Tá. Então, é um processo de colagem, onde eu vou fazendo cartões, cartas, e que, aos poucos, à medida que eu vou construindo cada carta daquela, eu vou construindo também
o meu oráculo pessoal. Tá, Então, são cartas que é como se fossem postais, né, tá, então isso aqui é uma colagem. que Então lindo. é uma carta sempre num padrão de 12 por 20 centímetros, Tá, sempre o mesmo e que tamanho. sempre o mesmo tamanho, porque eu vou juntar essas cartas e elas vão servir de, uma consulta de mim mesma. Então, na Ah, verdade, isso aqui, tem algumas que eu separei aqui, aham, são cartas que cada uma tá juntando e falando, é um quebra-cabeça de mim mesma, né, é um tá, pedacinho de mim. tá. Agora, ele é um processo intuitivo, ele não é um processo que eu vou com um propósito na carta, vou construir uma carta que fale sobre isso de mim, não. Tá, então É um processo não é assim, eu quero uma carta de força, quero uma carta de poder, eu quero uma carta não tem isso, né? Quer dizer, até o tem isso baralho como consequência, né, mas não como consequência, aham, aham. justamente. É um processo, deixa eu pegar lá da origem. Tá. Ele foi criado pela Sina Froster, que era uma, eh, psicoterapeuta nos Estados Unidos. Ela criou a Socolage na década de 80. Como base, ela tem toda a psicologia analítica de Jung, Hum. também passa pelos mitos de Campbell, Uhum. e a ela permeia esse universo das imagens, dos arquétipos, e ela começa a construir essas cartas a partir de colagens na comunidade dela. Uhum. E hoje somos uma teia grande ao longo do mundo. Hum. A Socolage é uma marca registrada, né, onde a gente faz parte de uma comunidade, onde a gente faz um introdutório, faz um curso de facilitação de Socolage para a gente poder facilitar esse processo com as pessoas, Uhum. ou individualmente, no Uhum. consultório, ou grupo. Eu trabalho muito nos retiros, então a gama e o universo da Socolagem, ela é enorme, né. Tá. Então, foi um processo que ele vem lá de trás e a gente vai, construindo essas cartas. Então a gente sempre fala dentro do Socolagem que são os múltiplos e o um, né. Então, as múltiplas partes de mim, que são as facetas de um diamante, Uhum. e a gente traz muito essa imagem para dentro da sua colagem, Uhum. e nós somos multifacetados, né. Uhum. São partezinhas de mim que vêm à tona através da imagem Tá. e através da colagem. Processo em si, enfim, eu vou buscar lá a imagem dentro de uma revista, eu me aproprio daquela imagem, isso aqui já é uma colagem, Aham. mas essa figura, né, essa pessoa estava Aham. lá numa revista, Aham. do fotógrafo, no contexto dela, Uhum. eu me aproprio dessa imagem, que na verdade eu não fui buscar, né, a medida, vou fazer uma carta, estou lá folheando a revista, Uhum. qual a imagem que me chama? Tá. Por atração ou às vezes por repulsa. E uma Tá. vez que aquela imagem me chamou, eu me aproprio dela, eu retiro daquele contexto e trago ela para um novo contexto, que a gente chama desse fundo, Tá. onde é a nova casa dessa Dessa imagem, imagem. desse personagem. Tá. E dentro de Soul Colagem, esse personagem, ele tem um nome, que é o Néter, Tá. e ele assume o personagem principal da carta. Tá. E depois você vê que tem um outro elemento, tem algumas outras cartas aqui, ó. Essa aqui, para mim, o Néter é esse aqui, é o personagem principal, isso aqui são elementos, Tá. e que eu vou trazendo não para embelezar a carta ela acaba sendo, eu falo que ela
começa a ser bonita por natureza Aham, mesmo, né. aham. Mas, ela vai se formando a partir de um lugar, de uma imagem que me chamou, que conectou literalmente comigo. Aham. E o processo de eu trabalhar com soul collage, eu falo e eu acho que permeia pelo processo terapêutico, pela a minha linha terapêutica, que é um Aham. trabalho muito através do sentir, do estar no corpo, presenciar aquilo, como eu sinto essa imagem dentro de mim. Hum. Então eu parto muito quando eu estou uma imagem me chama, eu estou sempre parada e percebendo como isso está reverberando em mim. Tá. E aí eu me aproprio dela, vou buscando esse fundo, aqui é a casa dela, e aqui é onde eu sinto, aqui é o lugar novo dela, nesse fundo, nesse novo contexto. Tá. Então ele não é um processo mental, ele é um processo muito intuitivo, onde se a gente se deixa adentrar, a gente vai começar a trazer várias partezinhas, né, Aham. de lugares que às vezes a carta se torna bonita. Essa imagem de início foi uma imagem para mim que me veio por repulsa, essa serpente, Tá. e a repulsa era muito grande, então traz ela para dentro, vamos ver o que ela tem para contar, né. Entendi. Então a gente vai buscando, né, a gente vai em busca de imagens e vendo quais são as imagens que reverberam, né, que causam alguma coisa na gente, Que me chama. que me chama, né, e aí você separa essas imagens e pode ir ali fazendo o fundo com o Netter? Sim, a gente sempre cada imagem, toda imagem, ela tem o personagem principal que é o Néter, Néter. né, que é o nome que a gente dá para esse gosto de chamar do personagem principal, Tá. mas é a energia principal da carta, Uhum. né, e é um termo que a Sina usou dentro do Soul Collage, um Tá, dos termos principais que a gente usa. tá. E é esse personagem principal que uma vez que eu construí essa carta, ok, o que que eu faço com isso? Hum. Né? Uhum. Então, É uma boa aí vem, pergunta, e aí? o que que eu faço com esse negócio? É só construir a carta para ficar esse negócio bonitinho, como é, né? Não, mas a cada carta que eu construo, eu vou começar a dar voz para essa parte que, na verdade, é uma parte interna de mim mesma, né? Uhum, uhum. Então, como eu começo a dar voz aqui para esse néter? Então, tem toda uma forma de a gente trabalhar isso. Quando eu começo a fazer as leituras das cartas, então, quando eu entro em contato com esse néter, ele chega e se apresenta. Ah, Eu dou um nome para a carta e ele vai se apresentar para mim. E, na verdade, eu não vou interpretar nada da carta. Eu vou só emprestar a minha voz para esse néter, para o tá, personagem principal. tá. Ele chega se apresentando como a gente quando nasce, Aham. eu não ganho um nome, ou quando eu chego num lugar, eu comecei aqui, quem sou eu? Eu sou Uhum. Ediane, né? Enfim, então ele se apresenta na sua colagem através do eu sou aquele que, Tá. eu sou aquela que, eu sou alguém que, e eu vou dar voz. Eu gosto de brincar, que é igual quando a gente te falar que é igual quando a gente brincava de boneca, que eu pegava uma bonequinha aqui, outra bonequinha e Aham, falava: "Sou a Mariinha, eu sou a Joaninha, aham. vamos lá na casa da mamãe", e elas estavam brincando, e a gente emprestando essa voz para essas bonecas. O Tá, processo é quase isso, né. Então deixa eu emprestar a minha voz para esse neto. Então, tá. ele chega e se apresenta: "Eu sou alguém que", e a hora que você entra em contato com isso, esse personagem principal começa a falar com a gente. Uhum, uhum. Vai deixar essa voz e vai registrar, enfim. Tá. E a partir daí, a gente começa a interagir com essa carta. A gente vai fazer pergunta para o néter, e essas respostas vão vindo. Então,
é um processo de entrar para dentro, para essas imagens interiores, e dar voz a partir da imagem. Então é um processo rico e muito bonito, né. Imagino. E aí essas cartas ficam com a pessoa que está indo procurar por Isso. você, né? Sim, Não claro. fica no Então deixa eu consultório. não. Tá. Então a pessoa às vezes vai como eu uso no consultório, eu tenho, né, os meus clientes que eu trabalho em processo terapêutico, em geral o meu processo é uma jornada, Uhum. eu não sou pessoa que acredita em pílula mágica, vamos resolver essa questão em quantas sessões você resolve a minha vida em 1, 2, 3, né, não. Eu trabalho com respiração consciente como também uma ferramenta muito importante nesse processo, onde a respiração vai desbloqueando as nossas emoções, enfim. Uhum. Acho que você chegou até a conversar com a Cláudia, Sim, tem vídeo e aqui do no canal. renascimento, e tenho certeza que tem um vídeo sobre isso, falando sobre isso. E a Socolage, ela acaba sendo uma outra forma da gente adentrar nisso. Então, durante esse processo, muitas vezes eu proponho: "Vamos hoje fazer uma carta de Socolage, para a gente ver, adentrar nessas imagens". Tem quem gosta do processo e tem quem não se identifica com o Sim, processo e como fez tudo. uma carta e ponto, e aquela carta eu sempre falo: "Se você não fizer mais nenhuma, consulte aquela carta com o que você quiser, em algum momento ela vai estar ali te trazendo", Para né. você, né? Vai estar ali para É. você. Eu tenho o meu deck de cartas, tem algumas cartas aqui, Algumas cartas. poucas, que faz tempo que eu não faço, às vezes eu faço, eu paro, mas tem bastante. E se eu nunca mais fizer mais nada de nenhuma carta de chocolate, essas cartas, já têm uma boa representação de partes internas minhas, e elas vão e me acompanham, assim. Tá, perfeito. Então, às vezes pela manhã eu acordo e antes de eu começar a trabalhar, eu vou no meu deck de carta, tiro uma carta. A Sina fazia isso também, Tá, e nós do grande parte das pessoas, né. Então, é uma janela que abre, para a alma mesmo, assim. perfeito, perfeito. Então, Bem junguiana, é inclusive. bem junguiana, é uma janela pra Perfeito. então, assim, cada um vai ficar com a sua carta, você pode construir não tem quantidade de cartas limitadas, Tá, eu posso ter 5, como eu posso ter 200, como por semana eu quiser fazer cartas, tá. eu encontro uma coisa é certa, a hora que eu começo a despertar para essas imagens, onde você vê, onde você andar, você vai Faz uma imagem te querer chamando. catar uma imagem. Então você viaja lá no avião, tem lá a revistinha da companhia aérea, você olha e fala: "Olha, essa imagem aqui". Antigamente ainda era mais fácil, porque você ia no salão, né, na manicure, Tudo no tinha. médico, Aham. na sala de espera tinha sempre uma revista que você falava assim: "Ai, essa imagem aqui é minha, posso pegar essa imagem?", não é. Tá certo. Então, mas hoje ainda assim, óbvio, as revistas e a gente tem muito contato com sebos, que a Tá, gente vai buscar revistas para ter bastante imagem, enfim. tá certo. E a pessoa que busca o seu collage para ajudá-la, o que ela está em busca? Qual é a no que o seu collage ajuda? E eu percebo, assim, eu vou falar inclusive pelo meu processo, Tá. foi um dos primeiros processos recursos terapêuticos que eu busquei, assim, foi uma sincronização, uma sincronia, porque foi um por acaso, né. Aham. Eu buscando algo de arte terapia, vi o negócio do colagem num site de arte terapia, e aquele nome me chamou, aquilo me chamou, e eu nesse de buscar me chamou a atenção o nome, eu fui buscar o que era o processo,
e só de ler aquilo me encantou. Eu Uhum. tenho uma relação com as imagens, com imagem, que é algo também meu. Hum. Então, quando eu fui buscar, foi por uma pura curiosidade, o que é isso, né, que processo é esse? Uhum. Eu acho que muita gente que vem para os cursos de soul collage, ou nunca tinha ouvido falar, ou: "Ah, o que é isso?", quando ouve a gente falar sobre isso. Uhum. Eu acho que vem pela essa curiosidade, como é que é isso de eu montar esse meu baralho pessoal? Tá. Como é que é isso dessas imagens falarem comigo? Óbvio que depois no consultório, quando você conhece o processo, né, e aí sim, não, eu quero aprofundar em saber mais da soul collage, porque dentro de um curso introdutório de soul collage, que ele é o básico, inclusive se eu quiser trabalhar com soul collage, facilitar grupo soul collage, ele é o básico. Tá. Então o que a gente faz, e depois eu vou fazer um curso de facilitadores de soul collage. Tá. Porque dentro do processo soul collage, como ele é um oráculo, ele também é dividido por alguns naipes que a gente vai adentrando. Então, num processo mais profundo, que não é só construir a carta, eu também adentro nesses naipes, que é o naipe do conselho, onde está falando ali das minhas, eh o naipe do comitê, onde está falando das minhas partes internas, Uhum. da comunidade, onde eu posso também estar construindo uma carta, para as pessoas que fazem parte da minha comunidade. Tá. Eu tenho também o naipe dos companheiros, que quando a gente vai encontrando os animais de poder relacionado a cada centro energético, essa imagem, esse naipe, a gente acessa ele através de uma meditação guiada, Tá. onde as imagens vão surgindo quando eu estou falando de cada centro energético, e tem o naipe do conselho, que ele é uma questão mais arquetípica, são imagens mais arquetípicas. Tá. Eu vou construir imagens, da grande mãe, Hum. enfim, Tá. né. E aí a gente pode inclusive fazer isso, eu tenho lá uma lista de arquétipos que eu quero trabalhar, e eu vou fazer uma carta voltada para esse arquétipo. Então, eu vou buscar uma imagem pensando nesse arquétipo, mas qual a imagem que me chama? Uhum. Uhum. Ainda assim, é um processo intuitivo. Ainda assim, eu não estou buscando a imagem determinada. Dentro daquele tema, qual a imagem que me chama? Tá. Então tem toda a base aí, né, simbólica inclusive, né, do Sim, simbolismo das coisas, né, da representação de uma série de coisas para cada um, que é individual. Então a gente pode dizer que é um processo de autoconhecimento, né, então total, quem está aí está em busca desse autoconhecimento, né, desse total, desenvolvimento pessoal, enfim. sim. Tá. E como é que é uma sessão, Edianes, de soul collage? Como é que é uma sessão? Se é uma sessão individual, você marca comigo de antes, eu quero conhecer, quero fazer uma sessão de chocolate para ver qual é. Uhum. Então, nós vamos fazer online ou presencial, Tá. né, presencial é lá no meu consultório, eu estou na Vila Olímpia, em São Paulo, tal. Você vai chegar no consultório, eu já tenho, se você quiser trazer as suas imagens, as imagens que você encontrou, essas Uhum. imagens realmente são super bem-vindas, Tá. mas em geral, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de buscar as imagens, tal, eu tenho bastante revista, então o que eu faço, eu já separo imagens de pessoas, de fundo, de animais, então você vai chegar para essa sessão lá, você já vai ter o suporte básico, que é esse papel Panamá, e ele tem sempre essa medida, você vai ter cola, tesoura e as imagens. Tá. Então, a partir daquele momento, nós vamos criar aquele espaço, que é um espaço seu. Eu geralmente monto um altarzinho na nossa frente, porque a gente vai entrar em contato com o nosso mais profundo eu, né, Uhum. nosso íntimo, nossa alma. Então é também
momento de reverência, da gente estar muito na presença. Tá. E a partir dali eu vou direcionando para você encontrando as imagens, você vai fazer a carta, a colagem, né, então, Uhum. ao final você vai sair com uma carta assim, Uhum. uma colagem que você trouxer. Mas a partir do momento que você fizer a colagem, aí eu vou te guiar e facilitar esse processo desta comunicação com a carta. Então vamos lá, dá um nome para a sua carta. Tá. Então deixa o néter se apresentar, eu sou aquele que. Então, em geral, quando as pessoas começam, entram em contato com isso, tem muitas pessoas que ficam: "Mas como assim? O que que ele vai falar? O que que ele não vai falar?". Então o convite é literalmente para solta, Se abrir. sai daqui, Uhum. desce para cá, conecta com o coração, tira o julgamento e aquilo que vier, Uhum. sem julgamento, aquilo que vier, deixa vir. Em geral, até para a pessoa poder deixar o processo fluir, eu Uhum. gosto de escrever, então a pessoa vai falando, eu vou escrevendo, Tá. e a gente vai fazendo, eh, uma escrita, uma leitura sobre aquela imagem, e depois eu vou guiando nas perguntas, né. Tá. Tá. Qual a mensagem esse néter te traz hoje? Tá. Por que que ela chega para você hoje? Aí a gente tem uma gama de perguntas. E aos poucos, muitas vezes as pessoas fazem esse processo e nem se tocam, né. À medida que vai adentrando, vai se apresentando e as perguntas vão acontecendo, às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, mas isso está falando de mim, né?". Assim. Tá. Então não é uma coisa que eu geralmente, explico muito quando começo a fazer um processo de colagem. Vamos sentar e vamos fazer uma carta, depois eu vou te guiar nessa elaboração da carta. Tá. Vem umas surpresas bem bacanas, Eu assim. imagino. Muito interessante, Janis. E tem algo mais que você queira trazer? Pode ser feito presencial, pode ser feito online, né? Que Pode ser que você feito online, pode ser feito em grupo, tá. quando muitas vezes a gente trabalha com um conto. Ah, eu vou fazer um workshop sobre um conto, ou sobre uma história X, ou sobre um tema. Um workshop que eu sempre fazia sobre o crítico interior. Então a gente dá essas vozes internas, né, que ficam aí e às vezes tomam um tônus muito maior do que Sim, deveria, sim, sim. e a gente adentra e fala um pouquinho disso, depois a gente vai brincar com as cartas em relação a Crítico. essa parte nossa que às vezes é muito latente, né. Aham, aham. Então isso é bacana, às vezes eu faço um workshop de um dia ou então de 3 horas. Tá. Dentro dos retiros que eu faço, eu sempre levo a sua colagem, porque é um momento incrível de entrar em contato com aquilo que às vezes a gente está trabalhando e está nesse momento, então, acho que é isso, não sei. Hum. E óbvio que, eu tenho interesse em adentrar mais nesse processo, quero trabalhar com isso, então aí a gente monta o grupo faz o introdutório, Tá. tanto comigo ou com outras facilitadoras que tem no Brasil inteiro, independente de onde a pessoa está, Uhum. no próprio site do Soul Collage Brasil tem várias facilitadoras e tem esse processo sendo divulgado. Tá. Então, aí sim, o introdutório eu acho que a gente faz em 10, 12 horas, às vezes em alguns dias, às vezes eu pego, faço no final de semana. Porque a gente em São Paulo, às vezes, a disponibilidade para as pessoas virem mais dias é mais difícil, né. Uhum, uhum. É bem sobre demanda, assim, Tá. a forma com que eu trabalho. Então, Janis, que mais você quer trazer sobre a Soul Collage? Eu gostaria de trazer uma frase da Sina Froster, que eu Tá. acho que traz um pouco isso, e eu vou lê-la. Quando você segurar todas as suas cartas na mão, você estará segurando um reflexo simbólico da sua alma
multifacetada. Quanto mais você trabalhar com as imagens, mais forças elas terão para revelar e mudar padrões da sua vida. Essa é uma frase da Sina, que criou a Soul Collage. Uau. Tem alguns livros que... Esse livro tem em inglês, mas ele saiu agora em português, Tá, que é Soul Collage em Evolução. tá, Ele é o livro da Sina, que tá, foi traduzido para o português. E esse livro, que é bem bacana, é da Tanise, que ela é uma facilitadora de Soul Collage lá no Rio de Janeiro. tá. E ela escreveu esse livro também, e é incrível. E tem o site do Soul Collage Brasil, Soul Collage, eu não sei se está .com ou não, que é o site internacional. Tá. Eu posso dizer que é uma comunidade é uma teia, a gente gosta de falar, né? Aham, aham. É uma teia que vai crescendo a cada dia, mas o que mais me encantou que como é uma teia colaborativa. Eu acho que nesses tempos onde cada um está só competindo um com o outro, esse é um lugar de muita colaboração. E não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo a gente percebe isso. Tá. Então, dá um quentinho, assim, participar dessa teia, dessa comunidade. Acho que é Ótimo. isso. Se você tiver alguma Excelente. pergunta que você mais quiser trazer, pode ficar à vontade. Não, acho que é isso então, Janice. Acho que já deu para ter, né? Você aí que está do outro lado, deu para ter uma ideia do que é essa ferramenta, né? Como você fala, de autoconhecimento, enfim, de apoio mesmo, né? Para o dia a dia. Enfim, é uma ferramenta muito rica e que pode ser muito útil para você. Se fizer sentido, a Janice está aqui, o Instagram dela está aparecendo aí para vocês. Embaixo também a gente vai deixar toda a indicação de contato dela, do Instagram, dos livros, né, que você citou, da Soul Collage Brasil também. E se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, deixem aqui nos comentários que eu vou acessar, responder, pedir ajuda, né, para a Janice para responder, Sim, enfim. estou à disposição sempre que você ou qualquer um quiser entrar em contato e tirar alguma dúvida. É um processo que ele não tem limitação para quem quiser fazer, Tá. Não tem idade, não tem nada. Quem sentiu o chamado de trabalhar com essas imagens é sempre bem-vindo. Perfeito. É apaixonante. Tem uma advertência, né? É apaixonante É para mim, né? apaixonante. Meu mundo, ele é apaixonante. Sim, muito Ótimo. bom. Janice, mais uma vez, então, muito grata Eu que te por estar agradeço a aqui, né? Por estar oportunidade. participando também do Bem Comigo aqui. E a ideia é essa mesmo, né? Dividir com as pessoas técnicas, ferramentas, enfim, que podem ajudar no caminho de cada um. Então, muito grata por ter trazido essa técnica para Eu gente. que agradeço essa oportunidade incrível de poder estar aqui com você e poder falar para todo mundo sobre isso mais uma vez. Okay. Muito grata, Obrigada, Janice. Eu querida. que agradeço. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até.